Olá pessoas, aqui é o Rafael. Então, tô aqui dessa vez agora para fazer uma correção e um comentário sobre aquele simulado que foi feito para vocês, tá bom? Então, indo direto lá ao ponto, né? Então vamos para a primeira questão. Um ponto material em movimento retilíneo uniformemente variado passa pelo ponto A de uma reta com velocidade de 54 km por hora. Dirigindo-se para o ponto B dessa mesma reta. Se a distância AB é de 40 metros e o intervalo desse tempo de percurso é de 5 segundos, a velocidade desse ponto material passar por B é de... Daí tem as alternativas ali. Então, o que a gente faz primeiro? Como o próprio problema já diz ali, né? É MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, o que a gente tem que pensar? Nas equações de movimento que a gente tinha lá do comecinho que a gente via, né? Então, pensando nisso, o que a gente vai ter que fazer, então? Primeiro, extrair os dados do problema, para depois poder resolver. Então, o que a gente tem de dados aqui? A velocidade que ele deu, né? 54 km por hora. Ele deu a distância percorrida ali, no caso, o deslocamento, ΔS, né? Que foi 40 metros. E o tempo que ele levou nesse percurso, que foi de 5 segundos. E quando a gente lembra que tem velocidade, a gente tem ΔS e a gente tem tempo, tem uma equação que junta todas as coisas numa coisa só, né? Que é a equação horária do movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? Mas primeiro, né, o que a gente tem que lembrar que essa função ela precisa que as unidades estejam no SI. Então, tempo em segundos, ok, está no SI, distância em metros também, mas velocidade em 54 km por hora não está. Ela tem que ser passada para metros por segundo. Então, o que a gente faz? Divide 54 por 3.6, né? Lembrando daquela transformação. E que a gente vai ter, então, de km por hora para metros por segundo. Então, dividindo 54 por 3.6, a gente vai ter 15 metros por segundo, tá bom? Então, tendo velocidade no SI, ΔS no SI e o tempo no SI, agora é só calcular o que a gente precisa, né? Então, primeiro, função horária do MRUV, S igual a S0 mais V0t mais A até o quadrado sobre 2. E o que a gente vai descobrir aqui? A gente vai descobrir a aceleração. Então, a gente vai saber o quanto foi a taxa de diminuição dessa velocidade aqui, né? Ok? Ou no caso de aumento, ainda não sabemos, mas a princípio pelas respostas, então a gente vai ver o quanto essa velocidade vai diminuir nesse meio nesse intervalo, tá bom? Então, ó, S menos S0 é o ΔS, então já substitui direto aqui 40. V0t, V0 é a velocidade inicial, 54 km por hora, ou 15 metros por segundo. Então, substitui 15. Tempo 5 segundos, já multiplicando, igual a 25, que é o tempo ao quadrado, né? 5 elevado ao quadrado é 25. A é o que a gente precisa, aceleração, dividido por 2. Então, o que eu fiz para resolver? Primeiro, multipliquei a equação inteira por 2, para tirar essa fração daqui, né? Então, 40 vezes 2, 80. Igual a 15 vezes 5 dá 75, vezes 2, 150, igual a 25 vezes A. Então, aqui simplifica o 2. Então, passando o 150 para o mesmo lado aqui do 80 e resolvendo, a gente vai ter 80 menos 150, igual a menos 70, igual a 25A. Ok? Então, isolando A, o que a gente vai ter aqui? Que é menos 70 divididos por 25. Então, isso resolvendo vai dar uma aceleração que é de 2,8 metros por segundo ao quadrado, ok? Só lembrando que essa aceleração ela é negativa, porque aqui tem que o menos 70 é negativo. Então, essa velocidade aqui está diminuindo nesse intervalo de tempo, ok? E daí, para descobrir qual que é a velocidade de um ponto B qualquer, a gente usa V igual a V0 mais AT, né? Porque a gente já tem a aceleração, a gente tem o V0 e a gente tem o tempo. Então, a gente consegue descobrir qual a velocidade. Então, substituindo, né? V0, 15 metros por segundo, menos, porque a aceleração é negativa, 2,8, vezes o tempo que é 5 segundos. Então,
2,8 vezes 5. Então, V igual a 15, menos, resolvendo isso aqui, vai dar 14. Então, V igual a 1 metro por segundo, ok? Bem simples, né? É bem tranquilo. Acho que a parte mais complicada talvez só seja aqui lembrar que tem que ser unidades de SI e lembrar as equações, ok? Então, o nosso gabarito aqui vai ser a letra E. A segunda, então, um bloco de massa 5 kg é arrastado ao longo de um plano inclinado sem atrito, conforme a figura. Então, aqui tem uma figura, um plano inclinado no ângulo θ, né? Tem um bloquinho de massa M que está sendo puxado para cima. Para que o bloco adquira uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado para cima, na direção da força, a intensidade de F deverá ser G igual a 10, seno de θ 0,8, cosseno de θ 0,6, ok? Então, aqui a gente tem algumas assertivas daí. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, sempre pegar os dados do problema, né? Então, o que ele deu? Massa, 5 kg. Ele deu aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado, e deu o seno dos ângulos, né? O seno e cosseno do ângulo, 0,8 e 0,6. Então, como é um plano inclinado, o que a gente tem que lembrar é fazer a decomposição de forças e botar todas as forças que estejam ali agindo sobre o bloco. Então, a primeira força é a força F, que já veio desenhada. Depois, como é um bloco e tem massa, então a gente tem o peso, obrigatoriamente. Como esse bloco está apoiado numa superfície, a gente tem a reação da superfície, então a gente tem uma força normal. Ok? Então, força, que está puxando, normal, que está aqui, reação da superfície do peso do bloco, e o peso, que aqui vai fazer força lá para baixo e direcionar lá para o centro da Terra. Ok? Daí o que a gente precisa fazer? Lembrando da segunda lei de Newton lá, o que a gente tem? Resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, o que a gente vai fazer? Fazendo a organização das forças e a decomposição da força-peso. Então, Px, porque a gente bota aqui um sistema de coordenada em que o eixo x é paralelo à rampa, né? E o eixo y é paralelo à força normal. E a gente decompõe o peso nessas duas direções. Então, peso na direção x e peso na direção y. Na direção y, o peso vai acabar anulando com a força normal, ok? Aí na direção x, aqui, o Px vai agir junto com a força F e vão causar o movimento desse bloco aqui. Então, aplicando a segunda lei de Newton no sentido do movimento, né, que aqui a gente sabe que vai subir, porque afinal diz que vai ter uma aceleração para cima, então a força é maior do que o peso, obrigatoriamente, tá? Então a gente daí pode fazer o cálculo da força resultante. Então lembrando lá que resultante, a segunda lei de Newton resultante é igual a massa vezes aceleração. Então qual que é a resultante? Nossa resultante vai ser F, a força que a gente quer descobrir, menos o peso na componente x. Então, é o peso na componente x, porque na componente y a normal anulou. E o peso normal ele foi decomposto nessas duas, ok? Então, força menos o peso na componente x é igual a massa vezes a aceleração. E é menos o peso porque o peso está puxando na direção contrária ao movimento, ok? Então, como fica a equação? F menos Px. Então, peso, lembrando que peso é mg, massa vezes gravidade. Então, o que tem aqui? Menos peso, mg, vezes o seno do ângulo. Ok? Então, aqui a gente decompõe, né? Então, esse px aqui seria paralelo a esse aqui. Então, ligando no py aqui, a gente vai ter, fechando um triângulo aqui, né? De py, o px aqui embaixo e o p. Então, esse ângulo aqui embaixo é o mesmo ângulo do θ que está aqui. Isso vem lá da geometria. Tá? Deve ter visto isso na matemática. Então, como é cateto oposto, então a gente vai ter que é o seno do ângulo, ok? Então, ficaria Px é igual a P
seno de θ. Então, peso, mg, seno de θ, igual a massa vezes a aceleração, ok? Então, isolando a força já, a gente vai ter aqui força igual a massa vezes a aceleração, mais, que aqui estava subtraindo, mg seno de θ, ok? Então, indo para aquilo que a gente já tem de valores, né? Que tem massa e aceleração que foi dado no problema. Então, massa é 5, aceleração é 3, mais massa, que foi dado aqui, 5, vezes gravidade, que foi dado também, 10, vezes o seno do ângulo, foi dado também, então 0,8. Então, fazendo essa conta aqui, daria 15 mais 40, ok? 5 vezes 10 é 50, 50 vezes 0,8 vai dar 40, ok? Então, 40 mais 15, 55 newtons. Então, o nosso gabarito aqui nesse caso é a letra D, ok? Então, a intensidade da força F vai ser igual a 55 newtons, beleza? Então, assim, só um comentário a respeito desse tipo de questão. Eu acredito que a banca pode querer muito cobrar uma coisa como essa. Assim como teria ali da MRUV, assim, uma coisa que envolva mais de uma equação, aqui pode ser que eles queiram também querer fazer isso. Por quê? Porque o plano inclinado tem muita coisa que eles cobraram simultâneo. Então é questão de peso, é questão de força resultante e mais algumas coisas. E se porventura, por exemplo, tiver no plano inclinado atrito ainda por cima, então daí vira um prato cheio para a banca cobrar muita coisa de assuntos de digital numa única questão. Então é importante, acho que, focar em questões nesse estilo, que cobre bastante matéria de uma única vez. Então, agora partindo para uma terceira questão, né, que acho que não foi com certeza a mais trabalhosa de todas, e assim como a anterior, é uma questão que aborda vários assuntos, ok? Então, o que ela diz? Um ônibus que trafegava inicialmente a 54 km por hora, já voltando lá, lembrando da primeira, né, 54 km por hora, não está no si, foi freado bruscamente, como forma de impedir um impacto iminente com o veículo à sua frente. Um passageiro de massa igual a 60 kg, surpreendido pela manobra violenta, foi arremessado, chocando-se contra o encosto do banco situado à sua frente. Ou seja, por inércia, ele continuou o movimento dele e bateu no banco à frente. E depois que ele bate, ele fica parado no lugar, ok? O tempo de impacto entre a pessoa e o assento foi de 0,3 segundos. E ao término do impacto, o passageiro encontrava-se em repouso. Então, nesse sentido, analise as afirmativas abaixo. Então, o que aconteceu? O ônibus andando, freou bruscamente, o passageiro foi arremessado para frente praticamente, bateu no banco na frente e caiu e ficou no chão, beleza? Então, essa é a situação. O que o problema pergunta? Primeiro, a força média exercida pelo passageiro sobre o encosto do banco do ônibus durante o impacto foi de 3.000 newtons. Isso a gente lembra lá do impulso, né? Força, tempo, isso é impulso. Então, qual foi o impulso que a pessoa, que foi o passageiro, causou no banco? Ok? Segundo, a variação da energia cinética do passageiro em decorrência do impacto foi igual a menos 6.750 joules. Então, quando ele estava em movimento, saiu do movimento, bateu, parou. Então, teve variação de energia cinética. Então, tem que descobrir qual é. Ok? A potência dissipada na colisão do passageiro com o encosto do banco do ônibus foi igual a 162 kW. Okay? E a última, a variação da quantidade de movimento do passageiro devido à colisão foi de 3.240 km/m por segundo. Então, dá para ver aqui que são diversos assuntos, né, que está sendo cobrado uma mesma questão. Então, impulso, primeira assertiva, variação da energia cinética, na segunda, potência e quantidade de movimento. Então, muitos assuntos que o edital pediu.
Então daí tem as alternativas aqui, ele pergunta qual que é a correta, né? Se é a 1 e a 2, se é a 1 e a 3, a 2 e a 3, a 1 e a 4 e a 3 e a 4. Beleza? Então a gente faz uma por uma para descobrir qual das duas, qual das opções que é verdadeira. Então, primeiro, sempre buscando os dados. Velocidade, 54 km por hora. Lembrando que tem que passar por esse i. A gente já fez isso lá na primeira questão, né? 15 metros por segundo. Massa, dado aqui, 60 kg. E o tempo, 0,3 segundos. Então, na primeira, a força média exercida pelo passageiro sobre o encosto do banco do ônibus durante o impacto foi de 3.000 newtons. Certo e errado? É para estar correto. E vamos ver o porquê. Então, partindo lá do começo, né? Força igual a massa vezes aceleração. Aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Vamos fingir que a gente não lembrava as fórmulas do impulso. Então, substituindo a aceleração aqui, trocando, né, o A por ΔV e ΔT, o que a gente vai ter? Força igual massa vezes ΔV sobre ΔT. Ok? E daí o que a gente faz então? Passa esse ΔT multiplicando a força. O que a gente vai ter? Força vezes ΔT é igual a massa vezes ΔV. Então, o que a gente tem aqui? Que isso aqui seria o impulso, né? É igual a massa vezes a variação da velocidade. Então, o que a gente tem aqui de valores? A gente tem o tempo, a força é o que a gente quer descobrir, a gente tem a massa e a gente tem a velocidade. Aqui não está marcado no SI, mas a velocidade no SI. Então, qual foi a variação de velocidade? Ele estava a 15 metros por segundo, já vou usar no SI, e ele parou, ele foi para repouso. Então, a velocidade dele foi de 15 a 0. Então, a variação é 15 metros por segundo. Ok? Então, substituindo os valores aqui, que a gente tem 0,3 vezes F é igual a 60, que é a massa, 60 kg, vezes 15, que é a velocidade no SI. Então, tem aqui que F ficaria 900, que é 60 vezes 15, divididos por 0,3, ok? 0,3 estava multiplicando aqui e passou dividindo. Então, dividindo isso aqui, o que a gente vai ter? F igual a 3.000 newtons, ok? Então, temos que a primeira é correta. Então, já teria aqui que a gente pode eliminar a alternativa C e a alternativa E, né? Que diz aqui que não tem a primeira como correta. Indo para a segunda, então, a segunda também é correta. E por quê? Então, quem vai ver aqui, ó, variação da energia cinética é o quê? A energia cinética final menos a energia cinética inicial, ok? Então, a energia cinética é o quê? Massa vezes velocidade ao quadrado, que não está muito explícito, divididos por 2. Então, o que a gente vai ter aqui? Que a nossa velocidade inicial era final é 0. E a nossa inicial é 15 metros por segundo, ok? Então, o que a gente vai ter aqui? Que ficaria mv quadrado sobre 2, isso aqui é velocidade final, então isso aqui vai para 0, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Então, o que a gente vai ter aqui, ó, 60 massa, aqui, desculpe, saiu um erro de digitação, não, aqui não saiu erro de digitação, não, aqui eu fiz o negócio mais demorado. Então, ficou 60 vezes 0, que é a velocidade de 2, porque ele ficou em repouso, elevado ao quadrado, divididos por 2. E menos 60 vezes 15, elevado ao quadrado, divididos por 2. Então, isso vai ser igual aqui, 0, porque 60 vezes 0, menos 13.500 divididos por 2. Então, se você levar 15 ao quadrado e multiplicar por 60, vai dar 13.500. Divididos por 2, ele vai ter o quê? Que 0 menos 13.500 divididos por 2 vai ser igual a menos 6.750 joules. Ok? Então, a variação da energia cinética, a final menos a inicial, é igual a menos 6.750 joules. Ok? Então, a segunda é correta. Nesse caso, se estivesse já no concurso, a gente marca a alternativa A, porque é a correta, e parte para a próxima. Então, porque a gente já sabe que a primeira e a segunda estão corretas. E não tem mais nenhuma alternativa que contemple essas duas com mais alguma outra. Mas,
Vamos ver por que as outras duas estão erradas, né? Então, o que ele fala? Potência dissipada na colisão do passageiro com o encosto do banco do ônibus foi igual a 162 kW. Então, tem que lembrar que potência é igual a trabalho divididos pelo tempo, ok? E o trabalho, se a gente lembrar lá do teorema do trabalho, da energia cinética, a gente vai lembrar que trabalho é numericamente igual à variação da energia cinética, ok? Então, o que a gente tem aqui? Variação da energia cinética a gente já calculou, menos 6.750 joules. E o tempo foi dado, 0,3. Então, o que vai ter aqui? Potência é igual a menos 6.750 divididos por 3. 0,3, desculpa. Então, fazendo essa conta aqui, o que a gente vai ter aqui? A potência é igual a 22.500 watts, ou 22,5 kW, e não 162. Por isso que está errado, ok? Então, o certo seria 22,5 kW. E a última variação na quantidade de movimento do passageiro devido à colisão foi de 3.240 kg/m por segundo. Aqui a aplicação de fórmula direta, né? A variação da quantidade de movimento vai ser igual a massa vezes a variação da velocidade. Então, a quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Então, o que a gente vai ter aqui? Massa 60 vezes variação da velocidade, que é 60 menos... 0 menos 15. Então, é final menos a inicial. Ok? Então, nesse caso, o que a gente vai ter aqui? 60 vezes menos 15 me dá menos 900. Então, não dá 3.240. Por isso que a quarta também está errada. Então, nesse caso, gabarito letra A. A quarta questão, que ele fala aqui, tem uma figura de duas cordinhas segurando um peso. Corda 1, corda 2, e elas formam um ângulo com o teto aqui, com o suporte. E o que o problema fala? É dado o sistema em equilíbrio e o seno e cosseno dos ângulos que estão envolvidos, 37 e 53 graus. O que mais ele fala? Sabendo que a tração na corda 1, a da esquerda, é 300 newtons, a tração na corda 2 é. Então, quanto que seria a tração na corda 2? Olhando as alternativas, que a gente tem 500 kg, 400 newtons, 4.000 newtons, 400 joules ou 4 newtons. No caso de não saber fazer aqui, a gente já poderia aumentar bastante a chance de acerto aqui, né? Por quê? Porque tração é força, então tem que ser em newtons. 500 kg não é tração, já risca fora. 400 joules não é tração, joules é energia, então também já corta fora. Então nesse caso aqui seria B, C ou E. Então vamos descobrir qual é. Então, dados, quem tem a tração na corda 1, 300 N. Temos o seno e cosseno dos ângulos e temos que o sistema está em equilíbrio. Isso quer dizer que o que? A resultante de todas as forças é igual a zero. Então, isso que é uma informação muito importante que apareceu no exercício. Para resolver, o que a gente faz? A gente rabisca o desenho e põe todas as forças que estejam envolvidas aqui. Então, quem tem peso, sempre apontando para baixo. Aí tem um pontinho aqui que amarra a corda em E2. E então fica o que? Tração na corda 1, porque é uma cordinha. Tração na corda 2. E essa corda está presa lá no teto, nesses dois pontos. Então também tem força aqui, tem força aqui. Então essas serão todas as forças que estão envolvidas. No caso, assim, para resolver o problema e para ganhar tempo, o que a gente faz? A gente vai direto naquilo que ele quer, né? Então, o que ele está falando? Tração na corda 1. A gente tem e quer saber a tração na corda 2. Ele não dá peso, não dá massa. Então, o peso aqui é uma coisa que vai ser irrelevante para esse problema. Beleza? Então, o que a gente faria para resolver? Primeiro, a gente lembra lá que resultante é igual a zero. Então, tem que decompor as trações aqui. Beleza? Então, são duas, tem que fazer as duas decomposições. Estabelece aqui um eixo, um referencial aqui, né, para dizer x, y, y vertical para cima, x horizontal, ok?
E o que a gente vai fazer? Então a gente vai separar a tração 1 e 2 em componentes x e y. Então o que a gente vai ter aqui? Primeiro no eixo y. Então faz a projeção aqui, regra do paralelogramo. Não sei se vocês lembram, mas seria isso. Faz isso para 1, faz isso para 2. O que a gente teria aqui? Então teria T1y mais T2y é igual ao peso. Ok? Então essa seria a componente vertical para a gente calcular. No entanto, não precisamos porque não foi dado o peso aqui, então a gente pode dispensar essa parte aqui, né? No caso, daí temos também, né, a projeção da T1 e da T2 no eixo x, ficaria como T1x e T2x, ok? Elas apontam em sentidos opostos e são as duas únicas forças no sentido na direção horizontal, então elas precisam se anular. Isso quer dizer o que? Que T1 menos T2, componente x, tem que ser igual a zero, porque senão o sistema não fica em equilíbrio, beleza? Então isso quer dizer que T1x é igual a T2x, beleza? Então é bem tranquilinho aqui. Então a gente consegue descobrir isso fazendo a decomposição das forças. E como a gente calcula essa T1x e essa T2x? Então lembrando aqui, lá da geometria, que essa reta é paralela a essa aqui, e elas estão cortadas por uma transversal. Então esse ângulo de 37 aqui é o mesmo que esse ângulo aqui, e esse ângulo de 53 é o mesmo daqui. Então, o que a gente tem aqui, que a tração 1 é essa seta, a tração 2 é essa. Então, a tração 1, a componente x dela vai ser o quê? T1 vezes o cosseno do ângulo, que é cosseno de 37 graus, beleza? Então, T1x é igual a T1 cosseno de 37. E T2 vai ser igual a quê? T2 vezes cosseno de 53, né? Semelhante à maneira de pensar aqui. Então temos aqui que T1 cosseno de 37 vai ser igual a T2 cosseno de 53 graus, ok? Então T1 foi dado 300 newtons, cosseno de 37 também 0,8, cosseno de 53 também foi dado 0,6. Desculpa. Então, substituindo esses valores, vai ter o que? 300 vezes 0,8 é igual a T2 vezes 0,6. Então, 300 vezes 0,8 é 240. O 0,6 multiplicando aqui vai passar dividindo. Então, 240 divididos por 0,6 vai ser igual a 400 N. Então, o nosso gabarito aqui é letra B. Beleza? Tranquilinho, né? O segredo aqui é só saber como decompor a força, saber qual ângulo que está sendo considerado e daí saber se é no cosseno. E por último, a gente tem aqui salto com vara, sem dúvida uma das disciplinas mais exigentes no atletismo. Em um único salto, o atleta executa cerca de 23 movimentos em menos de 2 segundos. Na última Olimpíada de Atenas, a atleta russa Svetlana Feofanova bateu o recorde feminino saltando 4,8 metros de altura. A figura a seguir representa o atleta durante um salto com vara em 3 instantes distintos. Então, tem o instante 1 que está correndo, o instante 2 que ele está subindo, segurando a vara, e o instante 3 que ele já soltou a vara e está caindo. E a pergunta: assinale a opção que melhor identifica os tipos de energia envolvidos em cada uma das situações 1, 2 e 3, respectivamente. É uma questão puramente teórica, que a gente vai analisar o que aqui? Tipos de energia, mas tem que lembrar que tem energia cinética, energia potencial, energia potencial elástica também. São os 3 principais tipos de energia que a gente costuma ter, né? No caso de conservação da energia mecânica, daí faria um somatório de todas elas. Então, como é que sabe qual que é o tipo de energia que está envolvido em cada uma das 3 situações? Primeiro, na situação 1 aqui, o que a gente tem? O atleta correndo segurando a vara e pronto para apoiá-la e começar o salto.
Então ele está fora do nível do chão, ok? Então aqui, desculpa, ele não tem altura, então nesse caso aqui não tem potencial gravitacional, mas ele está correndo, então tem energia cinética. E como não tem tensão nenhuma na vara, então também não tem nenhum outro tipo de energia envolvida com a vara. Então nesse caso ele está só correndo, se movimentando, tem só energia cinética, beleza? Então, olhando as alternativas, pode ser letra A, cinética, letra B tem cinética e elástica, então já cancela. Letra C tem cinética, letra D cinética e elástica, cancela também. E letra E, cinética e elástica, então cancela também. Então é ou A ou C. Depois, o que ele fala? Que na situação 2, existe na alternativa A cinética e gravitacional, e a alternativa C fala que tem cinética, gravitacional e elástica. Como é que a gente vai saber? Primeiro, tem movimento? Tem. Ele estava correndo aqui e ele ainda continua se movimentando na direção que ele corria. Então, sim, tem movimento, então energia cinética continua existindo. Ele está fora do chão agora. Existe uma diferença de altura em relação ao chão. Então, se tem altura, tem energia potencial gravitacional. Então, cinética e gravitacional, ok. A alternativa A até agora está indo muito bem. E o que a alternativa C ainda fala? Então, tem cinética, gravitacional, beleza, mesma coisa que A. E também tem elástica. Então, se eu parar para pensar como é que funciona o salto com vara, a gente vai ver que o atleta sai correndo, ele coloca a vara num apoio e a vara torce toda e faz com que ele seja levantado, que está segurando, e ele é quase jogado por cima do nível aqui, né, da barra que eles têm que pular. Então, quando ele faz isso, o que acontece? Existe uma tensão que é aplicada nessa barra. Então, quando ele está correndo, apoiou, a própria inércia vai fazer com que essa barra ela deforme, que ela comece a envergar e queira voltar à posição normal dela, né, que seria reta. Então, nesse caso, é um tipo de energia potencial elástica, ok? Então, quando ele está lá forçando a barra no apoio para conseguir subir, então ele está fazendo com que ali também tenha, além da cinética e da gravitação, tenha também energia elástica, ok? Então, a gente já descobriu nosso gabarito é letra C. Mas, por último, a gente tem que ver qual a situação 3 aqui e ver o que ela fala, né? Aqui diz que é cinética e gravitacional. E por que é isso? Porque ele soltou a barra, então não tem mais nada agindo sobre ele ali, né, da barra, e qualquer coisa pudesse ter uma energia potencial elástica. Ele ainda não chegou ao chão, então existe energia potencial gravitacional e ele está caindo. Como ele está caindo, ele estava em movimento, existe energia cinética, ok? Então, nesse caso aqui, nessas três possibilidades, letra C, energia cinética, cinética gravitacional e elástica, na situação 2, e por último, na situação 3, energia cinética e gravitacional, ok? Então, gabarito letra C, essas foram as questões do simulado que eu escolhi. A resolução é dessa forma aqui que eu falei. Se conseguiram fazer de maneira diferente e deu certo, maravilha, né? Continuem assim. E qualquer dúvida que tenha ficado sobre alguma dessas questões, aí pode só entrar em contato comigo lá no WhatsApp mesmo, que daí eu acabo explicando melhor, beleza? Então, bons estudos, eu vou ficando por aqui. Até mais.